Milhões de reais, fama, reconhecimento nacional. Tiago Nigro construiu um império financeiro que poucos conseguiram alcançar no Brasil. Mas você já parou para pensar no que ele realmente teve que sacrificar para chegar onde está? A solidão nos primeiros anos de carreira, as críticas devastadoras que quase o fizeram desistir, os relacionamentos destruídos pelo excesso de trabalho, e um casamento que se tornou manchete nacional. Hoje, você vai descobrir o lado obscuro do sucesso que ninguém te conta. Deixe sua opinião nos comentários. Vale a pena pagar esse preço pela riqueza? O jovem de São Paulo que sonhava grande. Tiago Nigro nasceu e cresceu em São Paulo, uma metrópole que não dorme, onde milhões de pessoas lutam diariamente pelo seu espaço ao sol. Desde cedo, ele observava o movimento frenético da cidade, os prédios que tocavam o céu, os carros de luxo nas avenidas, e se perguntava como algumas pessoas conseguem ter tanto enquanto outras têm tão pouco. A família de Tiago era classe média, trabalhadora, com valores sólidos. O pai e a mãe sempre enfatizaram a importância da educação, do esforço e da dedicação. Era natural que esperassem que o filho seguisse um caminho tradicional, estudar, formar-se em uma boa universidade, conseguir um emprego estável e construir uma vida segura. Tiago começou a cursar engenharia civil, atendendo às expectativas familiares. Mas algo dentro dele inquietava. Enquanto seus colegas se empolgavam com cálculos estruturais e projetos de construção, ele devorava livros sobre investimentos, economia e mercado financeiro. Passava horas na internet consumindo conteúdo sobre ações, fundos imobiliários e renda fixa. Foi então que ele tomou uma decisão que chocaria sua família: largaria a faculdade para trabalhar em uma corretora de valores. A reação foi devastadora. Os pais não entendiam. Largando uma carreira promissora? Jogando anos de estudo no lixo? Para trabalhar com o quê, exatamente? As discussões em casa eram frequentes e dolorosas. Tiago via a decepção nos olhos dos pais, sentia o peso da desaprovação, mas algo maior do que o medo o impulsionava. Ele sabia, no fundo da alma, que aquele era o caminho dele, mesmo que ninguém mais acreditasse. Os primeiros anos no mercado financeiro foram brutais. Acordava às 5 da manhã para acompanhar os mercados internacionais, estudava até altas horas da noite, trabalhava aos finais de semana. Enquanto amigos curtiam festas e relacionamentos, Tiago estava mergulhado em gráficos, planilhas e análises. O salário era modesto, muito diferente do que ele poderia ganhar como engenheiro formado. Mas cada dia era um aprendizado. Ele atendia clientes, aprendia sobre diferentes produtos financeiros, entendia a psicologia do investidor brasileiro. E, principalmente, percebia um problema gigantesco: a educação financeira no Brasil era praticamente inexistente. As pessoas perdiam dinheiro por falta de conhecimento. Investiam em produtos inadequados, caíam em armadilhas, deixavam seu patrimônio render menos do que poderia. Tiago via isso todos os dias e pensava: precisa existir uma forma de democratizar esse conhecimento. Foi nesse momento que uma ideia começou a germinar em sua mente. E se ele pudesse ensinar as pessoas a investir de forma simples, direta, sem o jargão complicado do mercado financeiro? E se pudesse usar a internet, essa ferramenta poderosa que estava transformando o mundo, para alcançar milhões de brasileiros? A decisão estava tomada. Tiago iria apostar tudo em si mesmo, criar algo do zero, arriscar-se completamente. Ele deixaria o emprego seguro na corretora para construir seu próprio caminho. Mais uma vez, a família não entendeu. Mais uma vez, ele seguiu em frente sozinho. O ano era 2016. O YouTube estava em franca expansão no Brasil, e Tiago Nigro viu ali uma oportunidade única. Ele criou o canal O Primo Rico com uma proposta clara: ensinar educação financeira de forma acessível, prática e descomplicada. O nome foi inspirado em uma brincadeira familiar, aquele primo que sempre tem bons conselhos sobre dinheiro. Os primeiros vídeos foram gravados em um quarto simples, com uma câmera básica e iluminação improvisada. Tiago falava diretamente para a câmera, sem roteiro rebuscado, com a naturalidade de quem conversa com um amigo. Explicava conceitos como tesouro direto, ações, fundos imobiliários, sempre com exemplos práticos. A resposta foi imediata e surpreendente.
brasileiros de todo o país começaram a assistir, comentar, compartilhar. Em poucos meses, o canal já tinha milhares de inscritos. Em um ano, dezenas de milhares. O crescimento era exponencial. Mas esse sucesso tinha um preço. Thiago passou a viver em função do canal. Acordava às 5 da manhã para estudar, gravar vídeos, responder comentários, planejar conteúdos. Trabalhava até meia-noite, muitas vezes até mais tarde. Fins de semana não existiam mais. Feriados eram dias de produção intensiva. Os amigos começaram a se afastar. Convites para festas, churrascos, viagens eram sempre recusados. Thiago simplesmente não tinha tempo. E quando tinha, estava mentalmente esgotado, pensando no próximo vídeo, na próxima estratégia, nos números de audiência. O relacionamento amoroso que ele tinha na época não resistiu. A namorada não aguentava a ausência constante, a sensação de que estava em segundo plano, competindo com câmeras e planilhas de conteúdo. A separação foi dolorosa, mais um sacrifício no altar do sucesso. Mas o canal continuava crescendo. Thiago começou a dar palestras presenciais por todo o Brasil, viajava de cidade em cidade, falando para plateias cada vez maiores. O reconhecimento nas ruas se tornou frequente. Ele havia se tornado uma celebridade. Com o crescimento, vieram também as críticas. Economistas tradicionais questionavam seus métodos. Profissionais do mercado financeiro o acusavam de simplificar demais conceitos complexos. Nas redes sociais, haters atacavam sua credibilidade, sua aparência, suas escolhas. As críticas pesavam. Thiago passava a noite sem dormir lendo comentários maldosos, questionando-se, duvidando do próprio trabalho. Desenvolveu ansiedade. A pressão de manter-se relevante, de continuar crescendo, de não decepcionar os milhões de seguidores era esmagadora. Em 2018, ele fundou a O Primo Rico Conteúdos, transformando o canal em uma empresa real, contratou uma equipe, profissionalizou a operação, expandiu para outras plataformas. A responsabilidade multiplicou. Agora não era só dele que dependia, mas de dezenas de funcionários e suas famílias. O sucesso financeiro veio. Os números na conta bancária cresciam rapidamente. Thiago podia comprar o que quisesse, viajar para onde desejasse. Mas algo curioso acontecia: quanto mais dinheiro ele tinha, mais vazio se sentia. A solidão era constante. As noites eram longas e solitárias, preenchidas apenas pelo brilho frio das telas de computador. Ele olhava ao redor e percebia, tinha conquistado tudo o que sonhava profissionalmente, mas havia perdido algo essencial no caminho. A conexão humana, os momentos simples, a leveza de viver sem a pressão constante de performar, de produzir, de ser o primo rico que milhões esperavam ver. Então, deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Thiago fez as escolhas certas até aqui? O sucesso profissional justifica o isolamento pessoal? Queremos saber o que você pensa. O ano de 2020 trouxe a pandemia, e com ela, uma explosão ainda maior no consumo de conteúdo digital. O canal O Primo Rico se tornou uma das maiores referências em educação financeira do Brasil, milhões de inscritos, bilhões de visualizações, uma comunidade engajada e fiel. Thiago expandiu seus negócios. Lançou cursos online que esgotavam em horas. Criou uma assessoria de investimentos. Desenvolveu parcerias com as maiores instituições financeiras do país. Publicou livros que se tornaram best-sellers. O império estava consolidado. Mas a rotina se tornou ainda mais brutal. Thiago acordava todos os dias às 5 da manhã, sem exceção. Fazia exercícios físicos rapidamente, tomava um café da manhã enquanto checava e-mails, e começava uma maratona de gravações. Eram dezenas de vídeos por semana, lives, podcasts, entrevistas. Viajava constantemente. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre. Palestras, eventos corporativos, participações em programas de televisão. O Brasil inteiro queria ouvir o Primo Rico. E ele, comprometido com sua missão de educar financeiramente os brasileiros, aceitava quase tudo. A pressão era imensa. Cada vídeo precisava performar melhor que o anterior.
Cada curso precisava superar as expectativas. Cada decisão empresarial era analisada por milhões de olhos. Um erro poderia destruir anos de construção de credibilidade. E os ataques continuavam. Processos judiciais de pessoas insatisfeitas com investimentos. Acusações infundadas nas redes sociais. Fake news sobre sua vida pessoal. Tiago precisou contratar advogados, assessores de imprensa, especialistas em gestão de crise. A exposição constante cobrava seu tributo. Tiago não podia mais sair na rua sem ser reconhecido. Não podia ter um momento de privacidade em restaurantes, academias, aeroportos. As pessoas o abordavam o tempo todo, querendo tirar fotos, pedir conselhos, contar suas histórias. Ele desenvolvia uma persona pública cada vez mais sólida, o primo rico confiante, motivado, sempre pronto com uma resposta. Mas por trás dessa máscara, havia um homem cansado, questionando se aquilo tudo fazia sentido, se estava realmente feliz. Os números financeiros eram impressionantes. Patrimônio milionário, investimentos em diversos setores, segurança financeira garantida para várias gerações. Mas Tiago percebia uma verdade incômoda: dinheiro não compra paz de espírito. Não compra tempo. Não compra relacionamentos verdadeiros. Ele via seus pais envelhecendo e percebia que estava perdendo momentos preciosos com eles. Via antigos amigos construindo famílias, tendo filhos, criando memórias, enquanto ele estava preso em uma roda viva de produção de conteúdo e construção de negócios. As noites de insônia se tornaram frequentes. Tiago deitava na cama, em sua casa confortável e vazia, e olhava para o teto se perguntando: para que tudo isso? Qual é o sentido de ter tanto e, ao mesmo tempo, ter tão pouco? A exaustão mental era evidente. Mesmo cercado de pessoas durante o dia, a sensação de solidão era avassaladora. Ele havia se tornado um produto, uma marca, um símbolo. Mas quem era Tiago Nigro, o ser humano, por trás de tudo isso? Foi nesse momento de vulnerabilidade, de busca por algo que preenchesse o vazio, que uma pessoa entraria em sua vida de forma avassaladora. Uma pessoa tão intensa, tão determinada e tão exposta quanto ele. E esse encontro mudaria tudo. Agradeço imensamente por você ter permanecido no vídeo até aqui. Isso mostra que você está realmente interessado em entender a verdade por trás do sucesso. E acredite, o melhor ainda está por vir. Os próximos capítulos vão revelar reviravoltas que você nem imagina. Maíra Cardi era um nome impossível de ignorar no Brasil. Coach, empresária, influenciadora digital com milhões de seguidores, ela havia construído seu próprio império no universo do emagrecimento e vida saudável. Forte, determinada, polêmica, Maíra dividia opiniões, mas ninguém podia negar seu sucesso. O encontro entre Tiago e Maíra foi descrito por ambos como algo mágico, intenso, quase surreal. Dois workaholics obcecados por seus trabalhos finalmente encontravam alguém que entendia essa obsessão. Alguém que também acordava às 5 da manhã, que também trabalhava fins de semana, que também vivia sob os holofotes. O relacionamento evoluiu em uma velocidade vertiginosa. Em poucos meses, já estavam morando juntos. Em menos de um ano, anunciaram o noivado. A internet brasileira entrou em polvorosa. Dois dos maiores influenciadores do país se unindo era mais do que um casamento, era a fusão de dois impérios. O casamento foi realizado em uma cerimônia luxuosa, transmitida para milhões de seguidores nas redes sociais. Tudo foi meticulosamente planejado, fotografado, compartilhado. A lua de mel em destinos paradisíacos foi documentada em detalhes. O casal perfeito, a vida perfeita, o amor perfeito. Nas redes sociais, Tiago e Maíra compartilhavam momentos de cumplicidade. Treinos juntos, viagens de negócios conjuntas, colaborações profissionais. Eles pareciam ter encontrado a fórmula mágica: aliar vida pessoal e profissional, trabalhar juntos, crescer juntos. Mas por trás das fotos cuidadosamente editadas e dos vídeos motivacionais, a realidade era mais complexa. Dois impérios exigem duas rotinas brutais. Duas agendas impossíveis. Duas pressões constantes. E quando você multiplica isso por 2, a conta não fecha facilmente.
Tiago continuava acordando às 5 da manhã para gravar. Maíra tinha seus próprios compromissos, seus próprios projetos, seus próprios clientes. Os momentos genuinamente a sós se tornaram raros. Mesmo quando estavam juntos fisicamente, mentalmente estavam em seus respectivos universos de trabalho. A pressão de manter a imagem do casal perfeito era esmagadora. Cada foto precisava transmitir felicidade. Cada postagem precisava reforçar a narrativa do relacionamento ideal. Mas relacionamentos reais têm conflitos, têm desafios, têm momentos de fragilidade. As diferenças de personalidade começaram a aparecer. Maíra, explosiva e direta, lidava com problemas de forma frontal. Tiago, mais introspectivo e analítico, preferia processar as coisas internamente. Estilos de comunicação diferentes, formas diferentes de lidar com o estresse, prioridades que nem sempre se alinhavam. E havia outra complexidade. Maíra tinha uma filha de um relacionamento anterior, a pequena Sofia. Tiago se viu, de repente, em um papel que não havia planejado tão cedo, o de padrasto. Era mais uma responsabilidade, mais uma dinâmica complexa para administrar. Os rumores de problemas no relacionamento começaram a circular nas redes sociais. Fofocas, especulações, análises minuciosas de cada postagem. O público, que havia celebrado a união, agora observava atentamente cada sinal de crise. E então veio o inevitável. Em 2023, Tiago e Maíra anunciaram a separação. A notícia explodiu na internet brasileira. Milhões de pessoas comentaram, especularam, tomaram partido. O casamento que havia sido um espetáculo público se transformou em uma separação igualmente pública. Os detalhes íntimos foram expostos. Entrevistas, indiretas nas redes sociais, versões conflitantes. Tiago, sempre mais reservado, tentou manter a discrição. Maíra, fiel ao seu estilo, foi mais aberta sobre os desafios. O circo midiático estava montado. Para Tiago, aquele foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Não apenas pela perda do relacionamento, mas pela forma como tudo foi exposto. Sua vida pessoal dissecada por milhões de desconhecidos. Julgamentos, opiniões, teorias conspiratórias. Ele percebeu algo fundamental: quando você transforma a sua vida em conteúdo, quando você vende a imagem da perfeição, quando você expõe seus relacionamentos para milhões, você perde o direito à privacidade. Você se torna propriedade pública. E isso tem um custo emocional devastador. Nos meses seguintes à separação, Tiago precisou reconstruir não apenas sua vida pessoal, mas sua própria identidade. Quem era ele sem o relacionamento que havia se tornado parte da sua marca? Como seguir em frente quando o mundo inteiro estava assistindo? Quando as câmeras se desligam, quando os holofotes se apagam, quando a performance termina, quem é Tiago Nigro? Essa é a pergunta que ele mesmo começou a se fazer com mais frequência após a separação. Os meses que se seguiram foram de profunda reflexão. Pela primeira vez em anos, Tiago desacelerou. Não completamente, pois sua empresa e seus compromissos ainda exigiam atenção, mas o suficiente para respirar, para pensar, para sentir. Ele começou a fazer terapia, algo que havia adiado por anos alegando falta de tempo. Nas sessões, falava sobre a pressão constante, sobre a solidão em meio à fama, sobre os relacionamentos perdidos pelo caminho, sobre o pai e a mãe que haviam duvidado dele e que agora se orgulhavam, mas que ele via tão pouco. Tiago percebeu que havia construído sua vida inteira em torno do sucesso profissional. Desde os 20 e poucos anos, cada decisão, cada sacrifício, cada escolha tinha um único objetivo: crescer, expandir, conquistar. Mas em nenhum momento ele havia parado para perguntar: conquistar para quê? O dinheiro estava lá, abundante. A fama estava lá, consolidada. O reconhecimento estava lá, inegável. Mas a felicidade genuína, a paz interior, a sensação de plenitude? Essas eram mais difíceis de encontrar em meio às conquistas materiais. Ele começou a redefinir suas prioridades. Passou a dedicar mais tempo para a família, especialmente os pais, reconectando-se com as raízes que havia deixado de lado. Retomou amizades antigas, aquelas que haviam sido negligenciadas durante os anos de ascensão frenética.
Tiago também repensou sua relação com o trabalho. Contratou executivos de confiança para assumir parte da gestão diária da empresa, permitindo-se ter momentos de verdadeiro descanso. Começou a dizer não para alguns compromissos, entendendo que sua saúde mental valia mais do que qualquer palestra ou evento. Mas as lições aprendidas foram além do pessoal. Profissionalmente, Tiago passou a usar sua plataforma de forma diferente. Começou a falar abertamente sobre saúde mental, sobre os perigos do workaholic, sobre a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ele, que sempre havia pregado a educação financeira, começou a pregar também a educação emocional. De que adianta ter milhões na conta se você está esgotado, sozinho e infeliz? De que adianta conquistar o mundo se você perde a si mesmo no processo? As palestras ganharam novos contornos. Tiago continuava falando sobre investimentos, sobre construção de patrimônio, sobre independência financeira. Mas agora incluía capítulos sobre os sacrifícios, sobre as armadilhas do sucesso, sobre a importância de definir o que realmente importa antes de sair correndo atrás de objetivos. Ele compartilhava sua história com mais vulnerabilidade. Falava sobre as noites de insônia, sobre os momentos de dúvida, sobre o relacionamento que não deu certo apesar de todo o amor envolvido. E as pessoas se conectavam com essa honestidade de uma forma que nunca haviam se conectado com o primo rico perfeitamente bem-sucedido. Tiago percebeu que seu maior legado talvez não fosse ensinar milhões de brasileiros a investir, mas sim mostrar que o sucesso verdadeiro é muito mais complexo do que números em uma conta bancária. É sobre qualidade de relacionamentos. É sobre saúde física e mental. É sobre ter tempo para as pequenas coisas que tornam a vida significativa. Aos 30 e poucos anos, Tiago Nigro já havia vivido várias vidas. Havia sido o jovem rebelde que largou a faculdade. O workaholic obcecado que sacrificou tudo pelo trabalho. O influenciador que construiu um império. O homem apaixonado que viveu um relacionamento intenso e público. E agora, estava se tornando algo novo, um ser humano em busca de equilíbrio. O futuro permanece incerto, como deve ser. Haverá novos relacionamentos? Provavelmente. Novos projetos profissionais? Com certeza. Novos desafios? Inevitavelmente. Mas agora, Tiago carrega consigo algo que não tinha antes, a consciência de que o preço do sucesso precisa ser cuidadosamente calculado, e que algumas coisas na vida não têm preço. Ele olha para trás e não se arrepende completamente. Cada escolha, cada sacrifício, cada momento difícil o transformou no homem que é hoje. Mas se pudesse dar um conselho para o jovem Tiago de 20 e poucos anos, seria: corra atrás dos seus sonhos com toda a força, mas não esqueça de viver enquanto corre. O primo rico continuará educando financeiramente os brasileiros. Esse é seu propósito, sua missão, aquilo que dá sentido ao seu trabalho. Mas agora, ele faz isso com a sabedoria de quem aprendeu que a verdadeira riqueza não está apenas no que você acumula, mas em quem você se torna e em como você vive no processo. E você, o que pensa sobre tudo isso? Tiago Nigro conseguiu o que milhões de brasileiros sonham: liberdade financeira, reconhecimento e influência. Mas será que o preço que ele pagou valeu a pena? Será que o sucesso verdadeiro inclui abrir mão da vida pessoal, dos relacionamentos e da própria paz? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Eu quero saber, você faria as mesmas escolhas que ele fez? Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre histórias reais de pessoas que mudaram o Brasil. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado, onde revelamos mais segredos por trás do sucesso de grandes personalidades.